Glória a Jesus. Nós estamos na sequência de ensinamentos. Para quem não sabe, a gente pegou quarta-feira passada com o tema Conservando a Vida Profunda com Deus, né? Nós aprendemos demais quarta-feira, irmãos. Se nós não conseguimos terminar, vamos dar continuidade hoje, em nome de Jesus. Amém? Na continuidade, vamos ler capítulo 15 do Evangelho de João. Glória a Deus. E versículo 12 a seguir. Aí eu vou dar uma introdução aqui, ajudar alguém que não esteve quarta-feira passada, para não ficar assim, né, cair de paraquedas, saber o que está acontecendo. Vou me esforçar aqui para passar rápido, né, os temas, os assuntos que foi trabalhado, para os irmãos entenderem o que é continuidade em nome de Jesus. Amém? Mas para falar da continuidade, vamos falar aqui nesse texto aqui, vamos estar lendo aqui agora. Glória a Deus. Nós lemos aí 1 Pedro, né? Fala sobre vigiar e orar e ser sóbrio. Lemos em Tiago 1,14 para dar início. E agora, para continuar, capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 12 a seguir. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Glória a Deus. Diz assim, posso ler, né? Se os irmãos acharam. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 15, 12. Glória, Mateus, ó, Evangelho de João. Já estão no João aí, então? Está no João, né? Glória a Deus. João 15, 12 a seguir vai dizer assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Amar é o mandamento de Jesus. Amar quem? Uns aos outros. É mandamento, né? Glória a Deus. Por isso que é difícil ser versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Lembra que eu falei que é continuar? Nós precisamos ser amigos de Deus, para a gente continuar uma das receitas para a gente ficar firme. Glória a Deus. Para ser amigo de Deus tem que fazer o que Ele manda. Vamos aqui continuar, né? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vou não chamar ele mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho que chamá-lo amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Pode, né? Tudo que Jesus ouviu do Pai, ele passou para os seus amigos, seus discípulos. Então, amigo passa tudo. Ele confia, ele passa todo o ensinamento receber, ele passa também. Glória a Deus. Aí, versículo 16 para encerrar: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai vos conceda. Pode se assentar, glorificando a Deus. Glória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amigo, a palavra amiga é com aquele que quer o bem do outro. Amém? Jesus sempre quer o bem de cada um de nós, discípulos, e nós temos que ser amigos também, nós temos o bem do outro. Amigos, inclusive, esse aqui ele quer o bem do outro. Qualquer que quer o bem do outro, esse é amigo. Começamos então o ensinamento quarta-feira com o tema conservando a vida profunda com Deus, e nós falamos aí sobre ataque e contra-ataque, de 1 Pedro 5,8, o diabo anda de redor, vai contra-atacar, e nós aprendemos que existe um contra-ataque, não ataque, é um contra-ataque. Ensinamos sobre isso, pode dar os irmãos que não consumimos o quadro. Falamos sobre revestido, toda a armadura de Deus, lembra? Falamos sobre a isca do diabo, né? Cada peixe tem um tipo de isca, cada alma tem um tipo de isca, tanto para Deus como para o diabo, quando ele tem as iscas, a gente pega os tipos de peixe, nós somos como um peixe também, e explicamos isso, amém? E falamos sobre revestir toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18, segundo 24, 10, falando sobre as armas, né? A armadura de Deus. A armadura serve para proteger como para ofender. Olha aí, a armadura não é só para se proteger. A armadura completa serve também para poder agir para você, e para ofensa, para você ofender. Glória a Deus, ofender quem? O inimigo da nossa alma espiritual. Glória a Jesus. Então, revista de toda a armadura. Alguém recebe, só reveste de algumas armaduras, de toda a armadura. E a armadura
serve para você se proteger dos ataques do adversário espiritual, isso aqui, dos contra-ataques, amém? E serve para você também contra-atacar, para você ter a sua ofensiva. E nós temos o nome de Jesus, né? Está falando? O nome de Jesus tem poder. Você vai para cima com o nome de Jesus e para cima de Satanás e não deixar nada vir entrar no seu coração, na sua mente. Nós estamos percebendo que hoje, nunca mais, mais do que nunca, o diabo está atacando muitas pessoas na mente, certo? Para no coração, na mente. A igreja está sendo muito contra-atacada por isso. E se você não se revestir de toda a armadura de Deus, você não vai suportar, não vai prevalecer. Se revista com toda a armadura para você estar protegido também e para ofensiva. Você não pode ficar vitimizando, mas eu, mas não sei quem, não. Já tem, se revista. Quando você está se vitimizando, porque estão falando isso, é muita perseguição, é muita coisa. Não, você não está atacando, precisa atacar. Glória a Deus. Está mostrando para o diabo o quê? Fragilidade. Quando você fala, mas vai estar assim, é meu casamento, é minhas finanças, é minha filha, é minha família, não, vai para cima. Você reveste toda a armadura, você tem armas ofensivas, vai para ofender também o adversário, para ofensiva. Né? E se você ficar vitimizando, está morrendo, você está fracassado, sem armadura não é ofensiva. Deu para entender? Aprendemos isso na quarta-feira, então. Então nós estamos aprendendo que a armadura significa isso, né? E nós aprendemos também, em Gálatas capítulo 5, sobre a obra da carne e do Espírito, porque nós temos que, a solução é essa, né? A solução é revestir toda a armadura de Deus. Se eu sei que o diabo está entendendo agora, se eu sei que o diabo está atacando pesado, todo cristão, então a solução é se revestir. A solução é usar Gálatas capítulo 5, matar a carne cada vez, falando sobre isso, e andar em Espírito. Deixar tudo aquilo que a carne deseja, que pede, amém? E eu queria para continuar também com o versículo para trás, quero aproveitar. Mateus 7,24 fala que nós precisamos fazer o quê? Não somente ser ouvinte da palavra, mas escutar a palavra e praticar. Ou seja, nós estamos aprendendo tudo igual nosso irmão Jesus falou aqui. Não é impossível, então nós estamos aprendendo. E nesse altar aqui tem palavra. Se qualquer irmão sobe aqui, tem revelação. Tem palavra, tem ensinamento. Não é possível que a gente aprenda tanto, não pratica nada. Ou seja, Tiago falou sobre isso, né? Quer sem prática, sem obra, é morte. E a palavra sem prática não resolve nada. Eu posso ficar 10 anos na igreja ouvindo. Se eu não praticar nada, eu sou firmado na areia. Glória a Deus. Então nós precisamos aprender isso. Se Deus falar para você, não pode, eu não vou fazer. Mas não pode ser assim, não pode ser assim. É determinar, é ter que dar armadura para que eu sofrer, já vai tirar para o inferno, vai tirar no nome da vida, eu vou para o inferno, e pessoal que não pode, acabou. É determinar, é ter que dar armadura. Ninguém vai mudar minha mente, porque eu tenho capacidade de salvação. Pode vir conversa, pode vir cena, eu estou revestindo uma capacidade da salvação, que eu já entendi. Deus falou que não pode, acabou. Mas estão vendo qualquer conversa fiada, qualquer palavra diferenciada, já faz a nossa cabeça e fala assim: ele tinha razão, eu estava errado. Você estava errado, está tudo certo. Está largando a sua desejo carnal, largando os seus pecados, as suas vontades. Alguém falou que pode, se está certo, não, se estava certo, ficaram com ele. Porque quando você olha para Gálatas capítulo 5, que fala sobre a carne ao Espírito, você vai entender que você está certo. Você está largando as coisas carnal. Está deixando as coisas que vêm sobre os seus desejos, sua vontade carnal, e você só dá vazão para o Espírito, você está certo. Mas estão pregando aqui hoje, tudo ao contrário. E às vezes nós passamos na igreja como essa, não volta a falar, passamos ouvindo 5 anos, 10 anos, quase que uma pregação no YouTube já muda a minha mente. E os 5 anos a gente vai ouvir? E 10 anos ouvindo a palavra aqui, revelado e usado na Bíblia. E
tempo nesse altar, vai mostrar a solução é essa: escutar e praticar a palavra. Isso aí é Mateus 24, ensinando, comparando. Tem que praticar a palavra. Jesus falou, o apóstolo Tiago falou: se você não praticar a palavra, não adianta nada. Eu estava falando que tem tanta coisa aqui, né? Gênesis Apocalipse tem orientação, irmãos, né? Para tudo que você pensar na sua vida, que é necessário ter ensinamento. Então nós aprendemos, mas não praticamos. Glória a Deus. Olha para o seu irmão, para não praticar mais a palavra. Vai ser abençoado. Glória a Deus. Mas existe um adversário. Qual é o adversário disso aí? Eu não vou culpar você aqui, nem eu. Nós erramos porque tem um adversário que não quer deixar de fazer o quê? Cumprir a palavra, praticar a palavra. O adversário diz o quê? Dúvida. O que mais ele faz é colocar dúvida. Se eu colocar dúvida naquela irmã, ela não vai praticar a palavra. Eu vou trazer uma palavra para distorcer só um pouquinho, ela vai dominar, cara. Deixa que ele faz. Glória a Deus. Então nós temos que atentar, irmão. Nós estamos aprendendo aqui sobre conservando a vida profunda com Deus. E apresentando quem? O adversário. Como inimigo número 1 nosso. Nós temos que entender que ele trabalha assim dessa forma. Para tirar aquilo que nós aprendemos para não praticar. Então está registrado isso em Mateus 7,24. Você leu o texto dele, depois vai entender. Agora, Tiago, João 5,29 fala o quê? Examinai as Escrituras. Eu já falei que isso aqui tem muito, é uma bússola, né? Tudo que alguém nos falar, que alguém nos orientar, que alguém nos ensinar, o que eu preciso fazer, eu vou para onde? Para as Escrituras. E fazer o quê? Só ler? Não, analisar. Está lá no livro do Evangelho de João. Se você quiser, vamos ler esse versículo aí. João 5,39. Vai pertinho mesmo, só voltar um pouquinho. A própria palavra nos ensina a analisar as Escrituras. Capítulo 5, versículo 39. Depois do texto, Jesus fala sobre quando se declara filho de Deus, igual ao Pai, e começa a ensinar ali os fariseus, saduceus, né? E aí ele fala no capítulo versículo 9: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam. Quer saber o que é Jesus? Quer saber o que é verdadeiro? Examine as Escrituras. Examinar demora um pouquinho. Por isso que as pessoas estão caindo na fé, porque eles querem o quê? Pronto, papai. Eles querem mastigado, né? Aí mostra por quê? Não quer examinar, ele faz o exame, demora. Não vou nem entrar nesse assunto, né? Mas se você examinar, não demora, você tem que olhar bastante, fazer exame, né? E vai daqui, vai dali, para você ver o que é Jesus, o que é verdadeiro, o que é falso. Então nós estamos sendo perseguidos pelo adversário. E nós precisamos manter e conservar aquela vida profunda que recebemos do Senhor, quando Ele nos amou, quando nos chamou, quando nos escolheu, dentro do capítulo 15, e chamou a gente o quê? De amigo. Ou seja, o Jesus está participando de tudo que recebe do Pai, também para a gente, e chamando de amigo, ele está distribuindo para nós, o que o Pai passa para Ele. Vamos valorizar isso, irmão. As pessoas é chamado amigo de Jesus, aleluia. Não foi mais servos. Mas Jesus ele chama de amigo, distribuiu tudo que o Pai deu para ele. Né? Mas quem é? Só amigo quando faz a vontade daquele que está ensinando. Recebe o ensinamento, acredita e coloca em prática em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que ser o quê? Amigo de Deus. Se você for amigo de Deus, irmão, está tudo certo. Mas perante a palavra, para mim ser amigo de Deus, tem que ser amigo de quem? Dos irmãos primeiro. Aí é difícil. Eu preciso ser amigo dos irmãos para ser amigo de Deus. E vamos no texto, né? Tem texto que não acaba mais. Glória a Jesus. Vamos aprender alguns passos, então, para ser amigo de Deus, tem que ser amigo do irmão na fé. Atos capítulo 2, versículo 44, lá fala aqui, né? Todos que criam em Deus devem andar juntos. Todos que acreditavam em Deus e faziam a vontade, eles andavam juntos. Glória a Deus. E andar junto, quem anda junto? Quem é amigo? Quem recebe a palavra. E nesse sentido, andar junto, irmão, é na mesma fé, na mesma concordância, no mesmo sentido. Você não percebe que hoje vai conversar, está trabalhando assim, está tirando o cuidado da igreja?
Está colocando só discordância. Só discordância já está acontecendo na nossa mente. Tipo vigiar, está discordando de tudo. Mas na igreja definitiva não. Tudo que os apóstolos faziam, eles estavam juntos. Os apóstolos ensinavam e colocavam uma regra sobre aquela igreja e todos eram em comum, andavam juntos. Todos que criam andavam juntos. Se nós cremos em Deus, cremos na palavra, temos que andar juntos, na mesma visão, na mesma concordância. Quem está entendendo? Glória a Deus. Se andamos juntos, nós somos amigos, somos irmãos. E quando andamos juntos, fazemos a vontade de quem? De Deus. Foi explicado no capítulo 15 de João, então, é amigo aquele que faz a vontade de seu Pai. Para ser amigo de Deus, tem que fazer a vontade de Jesus. E ele deixou bem claro, né? Que pode fazer, faz, o que não pode fazer, faz, e vamos por aí. Então, temos que ser amigo de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, vamos ler um versículo aí. 2 Timóteo, vou falar uma coisa sobre a Bíblia. Eu estava pesquisando sobre a Bíblia, mas tem muito texto, hein? Meu Deus, mas não cabe alguma coisa quarta-feira. Eu vou trazer algumas coisas só para a gente encerrar hoje. Um amigo é qualquer que quer o bem do outro. Se você quer o bem desse irmão que está do seu lado, então você é amigo dele. Você quer o bem, o mesmo que você tem, você quer para ele, que ele esteja bem, que ele vive bem, e vai para ele. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que eu gostei errado hoje. Esse é 2 Timóteo. Eu gostei errado essa diferença. Aleluia. Acho que eu gostei errado. Vamos para o capítulo, perdoe, acho que eu gostei errado. Vamos retirar Salmo 23, perdão. Diferença não bateu, não bateu. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra, diferença. Aleluia. Vai faltando glória. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo a palavra é rica, né? Glória a Deus. Tiago 1:23, olha o que vai dizer. Glória a Jesus. Estamos falando sobre ser ouvinte da palavra, né? 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Amém? Ou seja, a palavra não tem o que? Mudança. Se olha para o espelho, não vê diferença nenhuma. Então, para a gente, né, ser amigo de Deus, tem que obedecer a palavra de Deus. Em nome de Jesus, aprenda isso. Vamos aprender a palavra de Deus. Tiago 4:4, um pouquinho para frente aí. Glória a Jesus. 4:4 vai dizer assim. Vamos ler logo o versículo 1 assim. Devemos decidir as paixões. Que ele fala aí. Nós estamos aprendendo a ser amigo de Deus, né? Como é que você ser amigo de Deus sem decidir as paixões? De onde vem as guerras? As pelejas. Olha aí, irmão. Por isso nós trabalhamos em Gálatas capítulo 5, né? De onde vem as guerras, as pelejas entre vós? Porque tudo não vem disso para saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros de guerreiro é uma guerra, né? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar o que bateis, e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastar de vossos deleites. Aí fala, adúlteros e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Eu não estou falando que nós temos que ser amigo de Deus, e para ser amigo de fazer a vontade de Deus. Se eu fazer a vontade da minha carne, meu desejo, eu me torno inimigo de Deus. É forte, né? Adúlteros e adúlteros, não sabem vós que a amizade do mundo
Deus. Se eu for amigo do mundo, ficar amigo do mundo, irmão, do que o mundo oferece, do que o mundo faz, se eu fazer o que o mundo faz, a minha prática, eu estou tornando inimigo de Deus. Então você vê que a vida, que eu falo sem crente, não é fácil, de verdade não. É o caminho, está no caminho estreito da porta dele, por quê? Eu tenho que deixar muita coisa no mundo. A renúncia é muito grande, porque senão eu me torno, em vez de ser amigo de Deus, eu sou inimigo de Deus. E se eu sou inimigo de Deus, eu sou amigo de quem? Fala aí. Não é pesado, irmão? Se eu me torno inimigo de Deus, você é amigo de quem? Porque eu estou fazendo a vontade da minha carne. Não deixou ter amizade com o mundo, só amigo do mundo. Tudo que o mundo oferece, eu estou lá. Lembra que eu falei? Hoje tem muitas festas mundanas e o crente está lá. E os pastores não têm problema, Deus está no meio do mundo. Das festas mundanas, das músicas mundanas, das táticas mundanas, da jogatina, da idolatria. Eu estou lá, eu sou amigo do mundo. Como você é amigo de Deus, irmãos? Eita, se eu estou no mundo, ainda fala dúvidas e adúvidas, porque adultério não é só a relação conjugal com a mulher, não. É adultério contra Deus. Quando você deixa Deus contra Deus, está adulterando, está indo a confiança de Deus. Então o negócio é pesado, irmão. O verdadeiro ensino é pesado. Por isso que muitas pessoas não querem ouvir. Não vem com ensinamento como esse, porque não quer ouvir. Só que não ouve, mas também, quando chegar naquele dia, não canta. Quando chegar naquele dia, cadê meu nome? Não está mais aí. Glória a Deus. Porque já se tornou inimigo de Deus. Forte isso aqui, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Né? Não sabeis vós? Agora estamos sabendo, né? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Seja, cara, é uma escolha. Se eu quiser ficar mais do mundo, ser amigo do mundo, vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço ali, eu já estou se tornando inimigo de Deus. Mas aí eu falo, Deus me ama, eu amo a Deus, eu sou crente, eu sou não sei o quê, eu prego o Evangelho, eu canto, você prega e canta esse inimigo de Deus. Você leva uma vida de prática mundana, de comportamento mundano, de frequência mundana. Viu como é que é forte, irmão? Tem texto para pregar, tem muita coisa, mas não vai pregar, porque isso aí se espanta crente. Glória a Deus. Agora essa palavra não pede para a gente sair do mundo. Aí a vida sempre é verdadeira, não é. Nós somos peregrinos em terra estranha. Se eu entreguei para Jesus, esse mundo não me pertence mais. Estou esperando o tempo todo para morar na mansão especial. Olha como é que é pregado, gente, como é que a mentira é, como é que o diabo está pregando, distorcendo a palavra nos altares das igrejas evangélicas. Nós temos aqui o estamento, agora é possível aprendendo e nunca praticando. Porque a irmã lá me falou que pode, porque eu vi um pastor na rede social falando que não tem problema nenhum. É o diabo usando, irmão, você não está querendo aquela palavra. Mas o pastor fulano, ele é tão amoroso, uma voz bonita, uma locução. Olha, o homem se veste bem, olha o santo homem de Deus, mas está falando fora da palavra. Glória a Deus. Você vê o carrão dele, pastor, você vê a casona dele, o ministério dele é grande, tem 1000 membros, não tem nada, é de Deus. Quem disse, irmão, que é multidão, que vai viver Deus isso aí? Glória a Deus, irmão, está entendendo? Mas essa igreja aqui é orientada para nós praticar. Glória a Deus. Mas vamos continuar orientando a igreja, porque é um passo, né? Tem que ser amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, tem que ser amigo do irmão, aprender isso aqui, não ser amigo do mundo. É tanta coisa para ser amigo de Deus, que não é simples ser amigo de Deus. Tanta coisa que tem que aprender. Vamos só lendo aqui, versículo 5. Ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita é segundo. Ué, é em vão não que está escrito aqui? Nós recebemos da Cristo, estamos cheios da graça e da glória. Aí eu vou lá em tal lugar e me contaminar, me sujar, dar ouvido para a música mundana, que vai entrar, pastor, está na rua que eu moro, toca, não sei onde eu vou, toca, mas você não está participando, você toca lá, você não está.
a Deus. Glória a Deus. O preço foi alto, né? Foi preço de sangue. Valoriza isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes dá maior graça, por todos os Deus resiste os soberbos, dá porém graça aos humildes, né? E termina assim: sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Quer resistir o diabo? Ofensiva. Sai daqui, vai para lá, some da minha frente, está amarrado. O diabo vem se abraça do diabo, vem se abraça do diabo, irmão. O diabo vem com uma proposta, vem se abraça a proposta do diabo. O diabo vem com uma seta, pode entrar seta. Pode entrar informação. Você percebe o que eu estou aprendendo aqui? O diabo lança uma mensagem de seta, você vai simplesmente entra nessa batalha, estou esperando. Eu nunca pensei nessa salvação, você está amarrado, sai daqui, sem vergonha, sai daqui, esposo, vem essa diabólica. Se não vem de Deus, irmão, não deixa entrar. Glória a Deus. Repreende, está amarrado, tem poder. Usa o nome de Jesus, a autoridade, você paga as armas, a armadura de Deus na sua vida. Sujeitai-vos a Deus, pois a Deus resistiu ao diabo. Está pensando que a igreja está resistindo a Deus? Ao contrário, sujeitando ao diabo. O diabo vem pela seita. Aí você fica Deus falando, faz, eu vou e faço. Não pode, não vai, eu vou. Eu estou resistindo o quê? A palavra que é Deus. Aí o diabo vem, eu abro o coração, abro o peitão, vem, Satanás. Está assim, está assim? Ao contrário, estamos distorcendo a palavra. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas estamos resistindo a Deus. Irmão, vamos para a campanha. Vou orar. Vamos orar. Vamos resistir a Deus? Vamos para o ensinamento? Não, pastor, o ensinamento já sei de tudo. Para que o ensinamento? Resistindo o quê? A Deus. Vamos para a campanha? Como é que a gente faz? Resistir a Deus. Vai ter Santa Ceia. Para que uma Santa Ceia? Já somos santos no nome de Deus. Resistindo a Deus. Tudo que é espiritual que eu resisto, eu estou resistindo a Deus. E tudo que é carne, eu estou fazendo o quê? Obedecendo o diabo. Os irmãos estão pegando a visão aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para a serva de Deus, temos que fazer isso, né? Segundo passo é fazer a vontade de Deus. Se eu resisto o diabo, eu faço a vontade. Para a serva de Deus, dentro do capítulo 15, começando lá, tem que fazer o quê? A vontade de Deus. Ninguém pode ser ou consegue ser amigo de Deus se não fazer a vontade de Deus. Não tem as coisas. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo. Você faz as coisas. Mas eu ando como se fosse amigo, mas não sou. E por isso que alguém fala assim: Deus não fala comigo, eu não tenho revelação. Olha aí. Olha que mensagem que vem do céu aqui. Quando Deus é seu amigo, você não vive enganado. Tudo que o Pai tem para passar, ele passa para a gente. Porque ele é amigo, ele revela tudo. Pastor, eu leio, eu não entendo nada. Deus não fala comigo, eu sei de nada. Sei que a gente não sabe nada, se torna amigo de Deus. Porque Jesus falou assim: olha, você é meu amigo, porque o que meu Pai me passa, eu recebo do Pai, eu passo para vocês. Não é aqui, ó, tudo que você recebeu do Pai, a revelação, Deus é usado, ou qualquer que eu pregar, passa para a gente que é amigo. Agora eu tenho que receber isso como se fosse meu amigo. Meu amigo Jesus está me orientando. O meu amigo Jesus é o melhor para mim. Você entende que eu falei que é amigo? Amigo que é o melhor para o outro. Jesus que é o melhor para mim. Mas eu tenho que resistir no meu Jesus. Ele ensina: não vai lá, não faz isso, não pega isso, não mexe com isso. Ele é meu amigo, está me orientando na palavra. E não é bem assim também, não, né? Aí o diabo usa para falar alguma coisa, sabe que pode, não tem problema, fica lá, não sei o que lá. Você percebe como é que é? Jesus é meu amigo, ele é o melhor para mim. Só que aí eu fico nervoso às vezes, né? Porque Jesus pede uma coisa, mas eu não queria ser assim. Eu não queria fazer isso. Eu não queria parar com isso. Jesus está falando que ele é amigo. Ele sabe que se você parar, vai ser bênção. E se você continuar, vai estar ruim. Porque ele é amigo. Aí ele fala, eu obedeço e se torno amigo de Deus. Vamos ler o Salmo aí, você sobre isso? Salmo 40, versículo 8. Fazer a vontade de Deus. Agora é fácil fazer a vontade de Deus? De jeito nenhum. A carne pega, a carne geme, diga sempre bem, a vontade é só o lado pecaminoso. E aí Deus fala fazer a vontade dele. Quem faz a vontade dele? Mas tem que chegar no
Davi falou que eles deleitavam para dentro da casa. Tem que chegar num ponto de fazer a vontade de Deus com alegria. Eu não posso fazer a vontade de Deus mais empurrado, sabe? Tem que só fazer a vontade de ser empurrado. Glória a Deus. Não posso fazer a vontade de Deus à força, empurrado, com medo de ir para o inferno. Não, olha aqui. Glória a Deus. Tem que fazer a vontade porque reconhecemos que Ele é nosso amigo. Ele nos escolheu para a vida da salvação. Foi vós que nos escolheu. Eu peguei o que eles fazem. Foi vós que nos escolheu. Ele vai escolher a vós. Glória a Deus. Só de você dois minutos já tem que dar glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 40, versículo 8. Olha o que diz aí. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Por que Davi tentava fazer a vontade de Deus? Porque estava o quê? A lei dentro do coração. Aí você entende isso? Enquanto a palavra não entrar dentro do seu coração, na sua mente, você não vai deleitar em fazer a vontade. Mas quando você está na palavra, aceita a palavra, gosta da palavra, ama a palavra, né? Você se alegra com a palavra, algo mais que deleite de fazer a vontade de Deus. Porque a palavra é a pura vontade de Deus. Aí tem gente que não pode ouvir palavra, que não gosta de gastar um tempo com a palavra, não pode ter um ensinamento. Se a palavra for um pouquinho mais de uma hora, começa a ficar, sair do lugar. Ele corre da palavra, como é que ele vai deleitar em fazer a vontade de Deus? Porque se eu vou fazer a vontade de Deus, eu aprendo a palavra, aceito a palavra, aí eu me deleito em fazer a vontade de Deus. Eu sei que a palavra é tudo para mim. Deu para entender? Segundo passo é fazer a vontade de Deus, eu tenho que deleitar na palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Ter alegria de fazer a vontade de Deus. Eu não posso fazer a força. Tem que ser um peso para eu obedecer essa palavra. Tem que ser peso. Já foi escolhido você, Jesus. O Senhor está no meio da vida, cheio do Espírito Santo. Você tem que ter uma alegria de fazer a vontade de Deus. De lutar contra o seu desejo, contra as suas próprias vontades. Amém? Terceiro passo é dar testemunho de vida. Vou encerrar aqui agora. Tem muita coisa aqui, mas muita coisa. Eu passei a vida de Deus, tem muita coisa. Estou passando aqui agora a receita para você ser amigo de Deus. Então você não pode ser amigo do mundo. Fala assim, eu quero ser amigo de Deus. Sai fora do mundo. Passou para ouvir do mundo. Não, quando eu falo no mundo, tem duas coisas. O mundo, que é as coisas que o mundo oferece, né, que nós fazemos. E o mundo global, nós estamos aqui. Mas que eu estou aqui fazendo o que o mundo faz. As pessoas fazem, as pessoas executam. Mas eu não. Glória a Deus. As pessoas participam de certas coisas, faz tudo que o mundo vai trazendo, né? Glória a Deus. Agora está moda aí, eu ia falar primeiramente aqui, mas não quero colocar o primeiro assim, né? Como é que chama o nome dele? Reborn. Vamos falar essas coisas. Agora eu penso que vai botar o boneco. Já pensou? A mulher que está chegar com a prensinha aqui? Está desviada, tá? Está perturbado. Agora o mundo faz, não tem problema nenhum, o mundo faz. Então vai apresentar, quer ver? Você vem aqui e dá um chute dele, irmão. Vai. Idolatria. Ele tem boca, mas não. Tem olhos, mas não enxerga. Tem até orelha bonita, né? Mais que a nossa, mas não ouve. Sabe o que é idolatria? Tem problema grave na sua vida. Você tem que ir para o altar, chorar no altar. Se o crente fazer isso, tem que ir para o altar aqui, ó, mas chorar, pedir misericórdia, pedir conversa, arranca da minha alma isso. Eu estou mal espiritualmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o crente não pode deixar. Uma coisa do mundo vai surgindo. Cada vez uma moda mudando, bem? Cada vez uma situação mudando. E o crente tem que passar o quê? De largo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos aqui ler Marcos capítulo 5, para falar sobre o testemunho. Glória a Jesus. Eu tenho um texto aqui muito forte para ajudar a ensinar. Nós temos que provar certas coisas, sabe?
conformar com aquilo, passar a mão com aquilo, não. Nós temos que reprovar. Para nós não deve aceitar. Amém? Mas olha esse testemunho aqui, em Marcos 5, 19. Vamos lá. Que é a terceira regra para a gente ser amigo de Deus e para ser sustentável, estar mantendo e conservando a vida profunda com Deus. Isso é muito importante, esse passo aqui. Então, primeiro é ser amigo de Deus, depois fazer a vontade de Deus. E agora em Marcos capítulo 5, do 1 ao 9, 19, só 19 para a gente subir, tá? Isso não passa no tempo. Mas temos que dar o que então? Terceiro passo, dar testemunho. Olha lá, Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como tem misericórdia de ti. Nós temos uma passagem aqui, no capítulo 5, que fala sobre o demoniado da Gadareno, demoniado da Jesus chega, faz a libertação, ele fica tão feliz, tão alegre. Quando Jesus vai subir para o barco para poder fazer outra missão, esse endemoniado queria andar com Jesus, queria viver com Jesus, queria estar com Jesus, próximo de Jesus, carnalmente, ele andar, seguir Jesus. Deus falou o quê? Não, você vai ficar aí e vai testemunhar. Olha forte, né? Olha lá. Jesus, porém, não lhe permitiu, ele disse: vai para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a fazer o quê? A anunciar, testemunhar em Decápolis quão grandes coisas Jesus me fizera, e todos se maravilharam. Ou seja, acho que é uma promessa, né? Jesus queria o quê? Jesus faz uma obra e aquele milagre de testemunhar. Olha, Jesus passou por aqui, eu era endemoniado, eu não me conhecia, eu me cortava, eu não saía do cemitério, estava ficando louco, mas Jesus me libertou, eu estou aqui agora abençoado pela misericórdia, Deus alcançou a minha vida. Irmão, nós não estamos testemunhando, estou falando de Deus. Um segredo para você se manter nesse tema aqui, conservando a vida profunda com Deus, é você chegar nas pessoas e testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Não falando mais, a maior pregação do Evangelho é você falar o que Deus fez na sua vida. Você percebe que quando você fala isso, a pessoa fica sem dar atenção para você. Verdade? Você prende a atenção daquela pessoa, meia hora, uma hora, e ela fica puxando conversa, quer saber mais. Mas Jesus faz isso mesmo? A igreja não está testemunhando do que Jesus fez na nossa vida. E cada um tem um testemunho maior e melhor que o outro. Quando você vai conversar com o irmão, como Deus salvou, como Deus chamou ele, como escolheu ele, você vai ver se você é forte, vai estar com o irmão dele é mais forte ainda. Mas não estamos testemunhando. Estamos aí inibindo o diabo daquela nossa boca, irmão. As pessoas estão sedendo para ver o poder de Deus na onde? Na minha vida, na sua vida, mas não estamos testemunhando. E quando você testemunha, você se sente forte. Você está testemunhando, você fica humilde, você reconhece como Deus te chamou, como te escolheu. Não deixe de testemunhar o que Deus fez na sua vida. Olha esse outro aqui. Ele queria convidar Jesus uma missão. Falou: não, você fica aí, em Decápolis, nessa província aí, e fala o que aconteceu na sua vida. Ele anunciou para todos. Quer estar bem espiritualmente? Quer manter a sua vida profunda com Deus? Fala do seu Jesus, o que ele fez na sua vida. Como ele te curou, como ele te libertou, arrancou você da constituição, do engano, da macumbaria, eu não sei, da falência, do casamento destruído. Chega, porque isso salva a pessoa, isso liberta a pessoa, isso faz a pessoa caminhar no Senhor. Não estamos mais falando do nosso testemunho. Levou a visão aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos falar do nosso testemunho, irmão. Diga você, quando você começa a falar, quando alguém pergunta na internet, você fala: eu era assim, Jesus fez isso. Você fala com convicção, porque fez na sua vida. Você fala com alegria, porque você sabe quem era você.
Você começa a testemunhar aquela pessoa que fica até babando. Eu já vivi isso, cara. Eu fico até babando assim, ó. E ele não mais, aí você para, mas não tem mais nada para falar, não. Aí você começa a testemunhar de outro irmão. Ah, mas tem um irmão lá na igreja, e eu sei maior do que ele na minha vida. Porque na minha vida tem muito maior. O meu testemunho é fraquinho, mas daqui do João, você não sabe. Quando é que você vê? Você vê o João. O João era assim, assado. Então pregar o Evangelho é testemunhar aonde Jesus tirou o que ele fez na sua vida. Não tenha medo, não fala que você é endemoniado mesmo. Você vinha pregar e manifestava, caía, endemoniado. E Deus libertou você e você está livre. Hoje não é mais escravo de nada, de pecado, de nada. Glória. E nós somos o quê? Calados, já somos o quê? Batendo palma. Isso traz para a gente um fortalecimento espiritual. Traz uma humildade de você reconhecer que você está onde está. Eu estou onde estou, porque um dia Jesus teve misericórdia da minha vida, me chamou, me escolheu, compartilhou comigo o segredo do seu Pai. Olha que legal, é forte isso aqui, é forte. Compartilhou algo que estava oculto, só ele sabia, passou para mim, passou para você, e agora o que que fazer? Na vida espiritual que Deus fez na nossa vida. Olha que ensinamento, irmão. Quer dar a vida profunda com Deus? Testemunho que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Testemunho que Deus fez na sua vida. Do que você botou a fé no dia que Deus fez. Isso aí, irmão, vai impactar almas. Olha lá. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis tudo as coisas que fizeram e todos se maravilharam. Quando você conta o seu testemunho, as pessoas fazem o quê? Se maravilham. Ainda mais quando, né, alguém sabe quem era você e vê a sua mente transformada. Né? Você andava no meio daquele comum engano, fazia o que eles faziam. Agora, quando você conta, eles percebem a mudança no seu pensamento, na sua atitude, na sua conversa. Ah, mas Deus fez, né? Nós não estamos vendo algo que nós não estamos testemunhando que Deus fez na nossa vida. Deus prepara a situação, circunstância, põe em pessoa do nosso lado. Nosso lado, no serviço, lá para a moça, não sei o quê, a boca fechada, não fala. E depois quer ter uma vida profunda com Deus. Quer conservar a vida profunda com Deus. E Deus só quer que a gente testemunhe, faça a vontade dele, sejamos amigos. Glória a Deus. Para que os irmãos entenderem como é que é forte. Glória a Deus. Eu vi. Vamos colocar de pé já para chorar, irmão? Deus me entender? Aleluia. Então, quem vai aniversário, quem vai ter o trabalhador, quem vai casar aqui, nós precisamos aprender isso aí para a gente não se perder na fé e fortalecer cada vez mais e não perder o relacionamento que nós temos com o nosso Senhor. Então, esses são os segredos aí. O primeiro passo é ser amigo de Deus, andar para ser Deus com o amigo. Dos irmãos, se o amigo do mundo não tem como ser amigo de Deus, né? Porque se você é amigo, você tem o quê? Revelações espirituais. Se você é amigo que o Pai tem, né? Jesus vai passar para nós. Passou para os discípulos. Então continua sendo amigo de Deus. Por isso você fica, tem vezes, anos e anos, meses e meses, sem receber nada, não aprende nada. Deus não fala comigo, volta a ser amigo de Deus. Olha aí, ele sabe que Deus se cala por um momento, né? Mas volta a ser amigo de Deus, que ele fala assim, ele revela tudo. E se ele revela tudo, ninguém vai te enganar de forma alguma. Glória a Deus. Veja, eu acho. Eu queria trazer um texto aqui, mas não está bem. Mas fala para o seu irmão assim, ó. Não podemos aceitar tudo. Resista. A armadura é para isso. Amém? Ou seja, né, temos que reprovar certas coisas. Eu tenho que brigar com alguém? Não, eu só faço isso. Eu tenho que bater em alguém? Não, eu tenho que reprovar certas práticas de certas pessoas. Eu tenho que reprovar certos ensinamentos de certo nível espiritual. Eu reprovo por quê? A Bíblia manda reprovar, porque o que eles fazem não é de acordo com a vontade de Deus. Eles fazem, ensinam para o povo e voltam. Né? Quando a Deus vai chegar tempo de uma apostatada da fé,
comichão sofista, aquela coisa toda. Então tem que rejeitar. Se eu conheço a palavra verdadeira, eu conheço o diabo trabalha na palavra, eu rejeito certas informações de certos discipulados, porque são amantes de si mesmo, que eu falo. Avarentos. Fala com vocês negócios. Já li esse texto, lembra? É que eu não peguei que eu não trago. Se alguém lembrar mais dele aqui. Glória a Deus. Falando de vocês negócios. Que isso? Vou chamar vocês, arrancar sua pele, arrancar sua lã, deixar só o osso. Glória a Deus. Vamos estar orando? Deu para entender aí? Como vamos tirar a vida profunda com Deus? Fala para o seu irmão, você tem um aniversário e ele é bom nisso. Ele fala assim, ele usa isso certinho para te pegar. Aprendemos? Na sua fraqueza não vale lança isso. Mas você agora aprendeu, né? Os passos aí, para ser revestido da armadura. Vamos lá, essa palavra, irmãos. Toda a palavra de divina oração. Pede para o Senhor Jesus te ajudar, dar sabedoria, inteligência, a escritura, analisar a palavra, qualquer conselho, qualquer situação. Onde tem uma conselho um casal, eu vou aconselhar onde? Na palavra, né, irmão? Graças a Deus. Examine a escritura junto. Examine a escritura, irmãos. Não fica sem palavra solta, não. Examine a escritura para a base da sua vida, para você não ser enganado pelo adversário. Toda a igreja falando com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Graças te damos, ó Deus, por estar encerrando esse ensinamento com o tema conservando a vida profunda com o Senhor. Faça também para ninguém em obedecer a tua palavra e praticar a tua palavra. Nós o que estamos aprendendo na tua palavra todos os dias, anos e anos, é esta palavra: obedecer e fazer a tua vontade e ser amigo do Senhor. Vai muitas revelações que nós tivemos para passar. Eu tenho certeza, com convicção, que aquilo que eu não passei, o Espírito Santo tem sido de cada um de nós aqui, é poderoso para conservar esse irmão, essa irmã, e colocar na mente dele muito mais do que ele se veio neste lugar, meu Pai, para ele se manter firme na tua presença, glorificando ao Senhor, andando de acordo com a sua vontade, obedecendo e fazendo a tua vontade, como está escrito, e não ser amigo do mundo, mas amigo do Senhor. Rejeitar as obras da carne, obra maligna, meu Pai, resistir o diabo e ser amigo do Senhor. Pai, ajuda meu irmão, minha irmã agora, que passa por um momento difícil, tem dificuldade, meu Pai, de obedecer a tua palavra. Deus, dá direção, dá fortalecimento, ajuda essa irmã e esse irmão se jovem, praticar a tua palavra, uma vez ouvida e sem prática, não resolve nada. Aprendemos aqui, Senhor, não tem mudança, olhamos para nós mesmos e não vemos nenhuma mudança, como se fosse olhar no espelho. Deus abençoe esta igreja, levanta a diferenciada, um povo diferenciado, meu Pai, que quando sair para fora, venha trazer a diferença, aonde for o trabalho, o passeio, os negócios, Pai, que as pessoas possam perceber que nós somos diferentes na tua presença e somos amigos do Senhor realmente, como a tua palavra ensinou nesta noite. É que nós te pedimos e cremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus. E quem aprendeu a palavra, glorifique nas suas palmas aí. Agora te Senhor, fala glória a Deus, fala aleluia, fala louvado seja Deus, fala obrigado Jesus, que seu amigo. Já foi, que Jesus começou. Outrora, amigo que era Satanás, é nosso amigão, né? Amigo do peito que era Satanás. E agora tem Jesus e as pessoas estão descartando esse amigo. Já pensou descartar o melhor amigo que é Jesus? Ele nos escolheu para ser amigo. Por nem nós escolhemos ele, não merecia. A misericórdia não alcançou já alguém para ser um amigo. Continua fazendo a vontade de Jesus, que você continua sendo amigo dele. Amém? Deus abençoe a todos.